Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa. Queridos, eu estou passando onde quero fazer menção da palavra de Deus. Aliás, eu queria chamar a sua atenção. Esta mensagem é uma mensagem pastoral. Essa é uma mensagem para o pregador, para o membro, para o obreiro, para o diácono, para a pastora, para a missionária, para o crente, para o católico. Não importa o seu grau religioso. Essa mensagem é para todos aqueles que desejam aprender mais de Deus. 2 Coríntios 11, a partir do versículo 7, diz assim: cometi eu, porventura, algum pecado, pelo fato de viver humildemente, para que fosse vós exaltado, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus. O mensageiro de Deus, o apóstolo dos gentios, enquanto pregava em Coríntios, ele era rejeitado por uma maioria, pela simplicidade como ele pregava, ou pela humildade como vivia no meio dos outros. A maioria ali não dava credibilidade à mensagem que era transmitida por ele. Mal sabia aqueles que não davam credibilidade nenhuma que a humildade do mensageiro de Deus no meio deles é para que eles mesmos fossem exaltados, porque a Escritura diz que da humildade procede a honra. Então a humildade da parte do mensageiro de Deus é para que o povo fosse honrado, para que o povo fosse abençoado. A humildade por parte do mensageiro de Deus é para que Deus abençoasse a todos aqueles que na palavra confiassem. Algumas pessoas, falando de mim, já perguntaram: por que o senhor, como um pastor, não usa gravata, não usa terno? Eu vou lhe dizer: o que credencia um homem ou uma mulher de Deus como alguém, mensageiro ou mensageira do Todo-Poderoso, não é a roupa que veste, mas é a imagem que carrega. É o caráter, o comportamento de homem e mulher de Deus. Óbvio que tem que se vestir com decência, mas não é a roupa se falando que o credencia como mensageiro ou mensageira. É o caráter e a imagem de Deus que cada um carrega. No versículo de número 8 diz assim: despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Eu vim lhe dizer, o mensageiro, a mensageira de Deus, que de Deus recebe, ele não tem que servir as pessoas esperando receber delas. Óbvio que quando você serve as pessoas com aquilo que de Deus você recebeu, ao mesmo tempo que você serve as pessoas, Deus vai usar os mesmos para abençoá-lo aquela igreja. Não é que o mensageiro, a mensageira de Deus tenha que servir as pessoas esperando ser servido por eles, porque aquele que serve as pessoas já recebeu de um alguém, nada menos que do Todo-Poderoso. Então, se eu já sou servido por Deus, eu não posso esperar ser servido pelas pessoas. Jesus disse certa vez: não vim para ser servido, mas para servir. Então, quem representa Jesus, que tem a responsabilidade de transmitir a mensagem, seja o homem ou a mulher de Deus, ele não tem que esperar ser servido. Ele não foi chamado para ser servido, ele tem que servir. E quando ele serve as pessoas com aquilo que recebeu de Deus, automaticamente Deus vai usar as pessoas para abençoar aquele mensageiro, aquela mensageira. Não que ele tem que fazer esperando alguém troca, mas é que ao mesmo tempo que você serve, Deus usa os mesmos para lhe abençoar, porque você já é servido pelo Todo-Poderoso. Então, quem é servido pelo Todo-Poderoso deve servir as pessoas, e as pessoas às quais alguém serve, Deus usa as mesmas para abençoá-lo, aquele que está servindo. No versículo de número 9 diz assim: e estando entre vós ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de você pesado. Veja que ele deixa bem claro no versículo 9: estando entre vós passando privações, não me fiz pesado a ninguém. Ou seja, mesmo quando precisei, mesmo quando necessitei, eu não transmiti minha responsabilidade para ninguém.
daquela necessidade era uma responsabilidade minha. Eu não podia exigir dos outros ou transmitir para os outros uma responsabilidade a qual estava sobre mim. Por isso que ele diz, não me fiz pesado em vocês. Ele não tirou de ninguém, porque o mensageiro de Deus, ele não é enviado para tirar das pessoas. Ele é enviado para acrescentar na vida das pessoas, porque ele já recebe de Deus. Então, se ele recebe de Deus, ele tem que entregar o que de Deus ele recebe, com uma roda gigante. Ele entrega o que recebe de Deus, e Deus vai entregando mais aquele mensageiro. Ele vai entregando o que recebeu de Deus, e Deus vai acrescentando na vida dele, e usando o povo para abençoar. É assim como uma roda gigante. É assim que as coisas de Deus funcionam. Não precisa tirar de ninguém. Não estou aqui criticando aqueles que tiram, embora eu não ache correto, porque em Atos dos Apóstolos diz que o correto, Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2, versículo 45, é aqueles que têm ajudar os mais necessitados. Essa é a lógica da palavra de Deus. Mas se tratando da mensagem a qual vos tenho mencionado, a Escritura deixa bem claro, no versículo 8, despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Ou seja, ele quebrou a igreja que não pregava o verdadeiro Cristo. Em Corinto, o apóstolo Paulo quebrou a igreja que não anunciava verdadeiramente falando sobre o Espírito Santo. Ele quebrou a igreja que não anunciava o verdadeiro evangelho. Por isso que ele diz no 9, que passando por privação não me fiz pesado a ninguém, porque o mensageiro enviado de Deus, a mensageira, ele tem que acrescentar na vida das pessoas, através daquilo que de Deus ele tem, não tirar delas. E quando ele serve as pessoas, Deus usa as próprias pessoas para abençoar. Então o mensageiro de Deus, ele tem como responsabilidade de acrescentar na vida das pessoas, de entregar as pessoas, de servir as pessoas, sem esperar nada em troca, sem tirar nada delas. Porém, o próprio Deus usará essas pessoas para abençoá-lo, o mesmo mensageiro. Ele serve as pessoas e Deus usa as pessoas para abençoá-lo. Ele não tem que servir esperando delas, porque ele já é servido pelo Todo-Poderoso. Por isso que ele diz, passando por privação, não me fiz pesado a ninguém. Então você que tem ministério, não tire das pessoas. Simplesmente prega a palavra, ensina aquilo que é correto, viva a fé genuína, a fé pura, a fé verdadeira. Se isso você fizer, Deus ele vai suprir cada uma das suas necessidades. Deus não vai deixar de te faltar nada. Deus vai usar o próprio povo para te abençoar. Se isso você fizer, Deus ele vai te abençoar como nunca te abençoou em toda a história da sua vida. Não precisa tirar de ninguém. O homem, a mulher de Deus, ele não é enviado para tirar, mas para acrescentá-lo. Quando você serve, Deus usa as pessoas, elas te abençoam de igual modo, porque aquele que está servindo já recebeu do Todo-Poderoso. Então se você entrega, Deus continua te acrescentando. No versículo 10 diz assim, a verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Caia. Veja, alguém para usar esse termo tem que saber o que está falando, tem que ter autoridade no falar. A verdade de Cristo está em mim. Muitas pessoas não gostou de ouvir isso. Muitas pessoas ficou revoltadas por conta do versículo 11. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Muita gente em Corinto estava contra o apóstolo Paulo por conta das igrejas que ele quebrou. Muita gente em Corinto estava contra o apóstolo Paulo por conta da humildade, como ele estava no meio do povo. Mal sabe o povo que a humildade da parte do apóstolo Paulo é para que o povo fosse exaltado. Muitas pessoas estavam contra ele, porque ele disse, passando privação não me fiz pesado a ninguém. Achava que ele queria ser o bom, achava que ele queria ser melhor que os outros. Não era, é porque ele se portava de forma humilde para que o povo fosse honrado, porque ele não precisava do povo para lhe abençoar. Não que a gente não dependa um do outro, mas porque ele já recebia de Deus. E quem recebe de Deus não espera dos outros. Tanto que ele diz, passando por privação não me fiz pesado a ninguém. Aí ele disse no 11, por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Muita gente estava contra ele, por conta da forma humilde como ele vivia. Muita gente estava contra ele, porque ele despojou a igreja que não pregava o Cristo verdadeiro, o Evangelho verdadeiro, não pregava o Espírito Santo. Aliás, se tratando dessa mesma mensagem um pouco atrás no versículo 4, olha o que em Coríntios estava anunciando. 11:4 do mesmo Coríntios aqui, 2 Coríntios. Se na verdade vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado,
Ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais. Por isso que ele quebrou e despojou a igreja, porque o povo estava aceitando outro Cristo, outro Espírito e outro Evangelho, o qual não era o verdadeiro Cristo, era o Evangelho falso, era o Espírito, o qual não era o Espírito Santo. Esse de boa mente vocês estão aceitando, tolerando, aquele que engana, que ilude, que trapaceia as pessoas. Era esse que estava aceitando, mas a verdade que ele estava anunciando, o povo estava rejeitando. Paulo, que o amava verdadeiramente, falando do amor de Cristo, o povo recusava. Mas aqueles que enganavam, de boa mente a igreja estava aceitando. Felizmente estamos vivendo essa época, não só no Brasil, mas no mundo. Aqueles que enganam, as pessoas aceitam. E os que falam a verdade, elas recusam. É o que diz no versículo 11. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. O povo está rejeitando ele por conta da verdade que ele prega. O apóstolo solitário estão virando as costas para ele, recusando a palavra que ele prega, só pela forma humilde que ele está pregando e por ele ter despojado, quebrado algumas igrejas, por estar anunciando outro Cristo, outro Evangelho e outro Espírito, o qual não era o de Jesus Cristo. Aí ele disse: vocês estão me rejeitando porque eu não vos amo? Deus sabe que eu estou fazendo isso por amor a vocês. Porém, o fato de eu anunciar a verdade, vocês estão me rejeitando. Agora, aqueles que anunciam outro Cristo, outro Espírito, outro Evangelho, esse de boa mente vocês aceitam. No versículo de número 12 diz assim: mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam, com o intuito de seres considerados igual a nós naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiro fraudulento, transformando-se em apóstolo de Cristo. Veja que ele está aqui advertendo a igreja, ou alertando, porque esses que estão anunciando outro Cristo, outro Espírito e outro Evangelho, não procediam da verdade, não procediam de Deus. Era fingido, disfarçado, fingindo ser de Deus, quando na verdade não era. E era exatamente isso que o povo estava aceitando. No versículo 14: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ou seja, era o Satanás usando esses aqui para enganar a igreja, o qual a igreja estava aceitando, mas a verdade da parte de Paulo, a qual Paulo anunciava, a igreja estava recusando. O bem que Paulo estava anunciando, a igreja recusava. Mas aqueles que eram usados pelo adversário, a igreja estava aceitando. Aqueles que se diziam ser de Deus, quanto na verdade não era. O Satanás transformado em anjo de luz. Esses aceitavam. Então você que me ouve do outro lado, que você possa ter em mente aqueles que usam a escritura para tirar, conforme ele disse aqui no versículo de número 8, né? Que ele despojou outras igrejas que cobravam salário. Aqueles que usam a escritura para tirar, são exatamente aqueles que são transformados em anjo de luz, quando na verdade não são. Então que você possa redobrar sua atenção e tomar cuidado com aqueles que usam a escritura para tirar, porque o mensageiro, a mensageira de Deus, ele não tem que tirar das pessoas, mas acrescentar na vida das pessoas. Ou seja, a escritura está nos mostrando que aquele que usa a escritura para tirar são os de Satanás, transformados em anjo de luz, os quais se diz de Deus e na verdade não são. No versículo 15, para finalizar: não é mais, pois, que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Ou seja, aqueles que se dizem ser de Deus e não são, se transformam em ministros de justiça, em anjo de luz, quanto na verdade é mensageiro do adversário, se dizendo ser de Deus e não são. Quem são? Aqueles que usam a escritura para tirar, que cobram salário para pregar. A escritura diz aqui: ah, pastor, mas a Bíblia diz que quem prega tem que ver do altar. É verdade, não quer dizer que ele tem que tirar das pessoas. Ele tem que entregar o que recebe de Deus, servir as pessoas, e assim Deus vai usar as mesmas para abençoá-lo, aquele que de Deus está entregando. Ele não precisa tirar, ele tem que entregar. Quanto mais você entregar, mais as pessoas abençoadas serão. Quanto mais abençoadas elas são, mais Deus vai usar para abençoar a própria igreja. É assim que funcionam as coisas com Deus. Então tome cuidado com aqueles que usam a escritura para tirar, porque a Bíblia aqui deixa bem claro: são transformados em anjos de luz, se dizendo de Deus, quanto na verdade não são. Tá bom, queridos? Vou ficando por aqui, que você possa fazer uma reflexão e entender. Todos aqueles que usam a escritura para tirar das pessoas, se dizem ser de Deus, mas a Bíblia diz que não são. Tá certo? Deus abençoe, forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus.